A paz do Senhor, amada igreja. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Amém? Louvado seja o Senhor Deus. Que Deus venha abençoar o teu dia nesse dia, que Ele venha abençoar o teu momento, que Deus venha fazer transbordar da essência dEle, que Deus venha ser o teu socorro, o teu auxílio nesse dia e que você esteja na dependência do Espírito Santo. Que Deus possa lhe tocar com mãos fortes, te segurando pelas tuas mãos e ali te apoiando e te ajudando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estamos aqui, amados, ainda na campanha de oração, falando sobre oração, o quanto é importante a oração. Eu creio que você tem aprendido muito sobre o que é oração, sobre quais tipos de oração. Nós precisamos aprender cada vez mais da palavra do Senhor. O Senhor nos diz em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cada vez que você conhece da palavra do Senhor, a palavra a qual você conheceu te libertará naquela área a qual você aprendeu sobre ela. A palavra do Senhor nos diz também que nós não podemos ser somente ouvintes da palavra de Deus, mas sim praticantes desta palavra. Amados, é importante buscarmos o conhecimento, mas também é importante colocar ele em prática, porque você só sabe que aprendeu quando você pratica, quando você vive aquilo a qual você aprendeu, a qual você estudou, a qual você conheceu. É assim que a verdade vai nos libertar. Aprendemos e colocamos em prática. Então, essa campanha de oração, que já tem aí um mês que nós estamos falando sobre oração, ela tem sido muito edificante. Eu tenho aprendido muito sobre o que é oração, como orar, aonde devo orar. E nós estamos aqui falando sobre o interceder, que nós precisamos ser grandes intercessores, e o intercessor, ele não escolhe lugar para orar, vai na necessidade. Aonde a necessidade bater, o momento em que bater, não importa aonde você estiver, você vai orar. Nós vimos que Ezequias, ele orou em cima de uma cama, porque teve necessidade. Sabe aquela necessidade urgente de orar, de bater um papo com o Senhor? Pois é. A oração, amados, é 24 horas, como diz em Tessalonicenses, orai sem cessar. Mas há orações específicas, a quais nós vamos fazer, a quais nós temos necessidades de fazer, e fazer com urgência. E então, é nesses momentos de urgência que nós não escolhemos lugar. Ezequias estava com uma grande urgência e ele orou no leito. E Deus ouviu a prece dele. Nós vimos também que Jonas, dentro do ventre de um peixe, ele orou ao Senhor, porque ele estava ali no ventre da morte. E como diz a própria palavra em livro de Jonas, ele estava no ventre do inferno. E ele sentiu a necessidade profunda de clamar ao Senhor. E Deus ouviu o clamor dele. Jesus também fez essa oração de intercessão, e ele fez no Calvário.
Ele estava sendo pregado em uma cruz, morrendo por pessoas que julgavam ele, que condenavam ele. E ele ali liberou perdão, ele orou por aquelas pessoas, ele clamou o Pai e se entregou para a vontade do Senhor. E hoje eu quero mostrar também que você precisa ser ousado, ter coragem para também abrir a tua boca em meio à necessidade, não importando o lugar, mas clamando ao Senhor. Hoje nós vamos ler no livro de Lucas, no capítulo 8, o verso 41, que vai falar sobre Jairo. Jairo, ele orou na rua. Olha o que diz a palavra. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Olha só, Jairo, ele era o príncipe de uma sinagoga. O que é uma sinagoga? Uma sinagoga é uma igreja pequena. Então Jairo era o líder daquela igreja, tá? Ele era o regente ali daquela igreja. Ele estava liderando uma pequena sinagoga, um grupo pequeno de pessoas, aonde se lia ali a Bíblia, aonde se lia ali a palavra, tá? Então, Jairo era um líder de uma pequena igreja. É como se tivesse a sede e a sede abrisse outras igrejas pequenas, de bairros. Assim também era Jairo, príncipe de uma sinagoga. E nós sabemos aqui que Jesus foi muito perseguido por religiosos de sinagogas, porque não criam que ele era o Messias. E de repente, um desses líderes corre atrás de Jesus para pedir socorro. Esse Jairo, ele correu atrás de Jesus, ficou sabendo que Jesus ali passava e ele foi-se em meio à multidão, apressadamente. E a encontrar Jesus, ele se prostrou na rua mesmo, ele se prostrou sobre os joelhos, dobrando o joelho aos pés do Senhor Jesus Cristo, para pedir socorro. Imagine um líder de uma sinagoga, aonde ele discriminava um outro líder, que era Jesus, aonde eles não criam no poder dele, não criam na fé dele, não criam nas doutrinas dele, mas quando se viu em socorro, viu que era somente ele que podia fazer. Imagine esse líder ir atrás de Jesus, se humilhar para um homem a qual ele não cria. Então aqui a gente vê que ele estava crendo. Ele julgou esse homem, mas ele creu que aquele homem poderia ajudar. Por quê? Porque ele via os frutos, porque ele via os resultados da oração que Jesus fazia, e ele via isso em público. Então ele, desesperado, ele correu na rua, ele dobrou os joelhos, ele não importou com o comentário, ele não importou com os discípulos que o seguiam, tá? Porque um líder muitas vezes se preocupa com o que os seus discípulos vão falar, com o que os seus discípulos vão fazer a respeito do que você está fazendo. Não importa a opinião de outro, quando Deus está te comovendo, quando Deus está impulsionando, essa é a palavra, quando Deus está te impulsionando no teu coração a cometer um ato de fé, um ato profético. Então Jairo, ele não se incomodou, não se importou, e ele foi e prostrou-se aos pés de Jesus. E ali ele rogava, ele clamava
Por quê? Porque na casa dele, a filha dele, de 12 anos, ela estava morrendo. Então ele queria que Jesus fosse até a casa dele. Jesus precisaria ir até a casa dele para resgatar a filha. Jairo orou na rua, mas ele creu no Senhor. Jesus sim foi à casa, curou, despertou aquela menina, mas o nosso foco é esse. Você teria coragem, amados? Você teria essa ousadia de fé para gritar em meio à rua e clamar socorro ao Senhor? Nós vimos também a gente pode dar o exemplo de outra pessoa que foi o cego de Jericó. Ele também orou na rua, ele clamou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou ao povo, ele clamou ao Senhor em meio ao povo. Não importando o que as pessoas estavam falando, não importando o que estava acontecendo com ele, o que ele queria era ser curado. Era que Jesus ouvisse ele, que Jesus tivesse misericórdia dele. Assim como Jairo, não importou o lugar, eles oraram na rua, eles clamaram na rua, eles tiveram ousadia, um ato de fé. O que Deus hoje está pedindo para ti, está pedindo para mim, hoje o que Deus pede para cada um de nós é ter um ato de fé, é ter ousadia nas nossas orações, é ter ousadia e fazer aquilo que o Senhor Deus está nos convocando a fazer. É orar, é clamar com ousadia, com coragem e com muita fé. Então, não importa onde você está aí, clame ao Senhor neste momento. Dobre os teus joelhos e clame ao Senhor pelo milagre em tua vida. Porque o Senhor, Ele vai ouvir o teu clamor, meio em meia às multidões, mesmo em sofrimentos. Mesmo no meio do teu choro, Deus ainda vai ouvir a tua voz de clamor. Deus está ouvindo tua oração. Clame ao Pai neste momento. Ore ao Senhor. Ore com ousadia, seja ousado, seja determinado. Encare o teu medo, encare os preconceitos e siga para o alvo. Clame ao Senhor. Você vai vencer. Que Deus nesse dia possa te encher com ousadia, com espírito de ousadia, com espírito de coragem. Que Deus possa repreender todo medo, toda timidez. Que Deus possa calar todos os inimigos à tua volta, todas as vozes alheias. Que Deus possa tirar toda a confusão, todo o engano que está no teu pensamento. Que Deus possa trazer luz e entendimento à tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te dê uma porção de fé dobrada para invocar o nome santo do Senhor, para clamar e determinar sobre a tua vida o milagre, em nome do Senhor Jesus. Receba ousadia do Senhor, receba o milagre na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e te dê a paz. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um excelente e abençoado dia na presença do Pai. Amém, Jesus.